Então, sejam bem-vindos a essa resolução de atividade de computação científica 1, onde nós temos uma equação onde precisamos encontrar os zeros, tá? Que é a primeira atividade. E sem muita enrolação, vamos seguir para a resolução, para a orientação de como fazer, né? Então, o que a gente pode fazer? Perceba que na minha janela de comando, a gente tem algumas coisas importantes aqui. Temos o ambiente de trabalho, janela de comandos e o editor. O ambiente de trabalho é onde ficam salvas as minhas variáveis. Geralmente elas são estruturadas como matrizes. Na janela de comandos eu posso inserir alguns comandos rápidos, e é justamente essa a utilidade dela. E o editor, ele me ajuda a montar scripts que eu posso utilizar futuramente. Então eu salvo eles em um certo diretório e posso utilizar quantas vezes eu precisar. Então, para essa atividade nós vamos inserir alguns comandos aqui na Command Window, na janela de comandos. E caso necessário a gente salva no editor e anexa e envia na atividade, né? Então, perceba que eu já digitei algumas coisas. E aí eu posso fazer simplesmente uma limpeza dessa janela de comandos. Eu posso colocar simplesmente CLC. Só que CLC ele não limpa as minhas variáveis. Perceba que no ambiente de trabalho eu ainda tenho valores associados a f, x, y. E para eu limpar essas variáveis eu vou colocar clear all, que ele simplesmente apaga essas variáveis associadas. Então, para essa atividade foi dito que, na letra A, faça um gráfico de f de x no intervalo de x pertencendo a menos 2 a 2. E aí a função, qual que é a função? Essa aqui, Essa é a nossa função. Então a gente vai fazer um plot. A gente vai, na verdade, definir x dentro desse intervalo. Então a estrutura é essa. X é igual a menos 2, aí 2 pontos. E 2. Significa que x vai de menos 2 a 2. Uma vez que eu dou Enter, eu tenho isso aqui. Se eu apertar a setinha do meu teclado, que é direcionada para cima, né, ou para frente, eu vou ter os comandos que eu digitei vão todos estar aparecendo aqui. Então eu quero dar uma mexida nesse intervalo. Eu quero que x vá de menos 2 a 2, só que aqui em cima o passo está de 1. Pode ver que ele vai de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu quero que esse passo seja de 0,2, porque fica mais interessante para analisar esse comportamento dessa função. Então eu dou um Enter, vou ter alguns valores de x. Agora eu coloco y igual a 2 vezes, aí 1 menos exp, que já vai se referir à minha função exponencial elevada a alguma coisa, x. E aí, menos x, dou um Enter, e aí eu tenho valores de y também associados. Perceba que elas estão salvas aqui, dentro das variáveis que eu atribuí, Aqui, Então a gente tem uma matriz com esses valores de y. São 21 valores. Eu também tenho valores para x, que também são 21 valores. Né? Para cada valor de x foi feito um valor de y. E cadê? Eu não vou me preocupar com isso agora por enquanto, né? Mas o que foi pedido? Eu quero fazer um plot, né, dessa função. Então, para fazer um plot, eu posso simplesmente colocar plot x em função de y. Não, y em função de x, né? Perdão. Y em função de x. Então essa é a estrutura. Plot x e y. Uma vez que eu dou um Enter, eu já vou ter um gráfico bonitinho aqui. Posso melhorar um pouco o gráfico colocando linha de grade. Só colocando grid on, né? E aí eu vou ter algumas linhas de grade associadas ao meu gráfico. Deixa eu ver um negócio aqui. Pera aí. Aqui, E aí eu posso estar dando nomes a esses eixos, né? Eixo X, eixo Y. E como isso aqui é para anexar numa atividade, né? Eu posso estar nomeando esses eixos para depois eu salvar o gráfico diretamente daqui, sem precisar usar outro programa externo. Y-label, posso dar um título. Sei lá, plot da função y igual a 2.
Como eu só estou colocando um título, eu posso colocar ou não o asterisco aqui, porque isso aqui não vai ser algo executável. Ó, e a estrutura é essa. Xlabel é o eixo X, aí eu coloco uma aspa simples. E isso aqui já não vai ser mais um comando, isso aqui vai ser um texto, né? Então eu não preciso estar colocando essa estruturação de comando, por exemplo. Aí aqui eu posso colocar um asterisco se eu quiser, mas eu não quero agora não. E aí eu coloco esp menu x, aqui ó, fecho. E, opa, coloca a outra aspa aqui para fechar aqui, ó. Tá. Eu dou um enter. Perceba que o meu gráfico ele já vai ter ficado mais bonitinho aqui. Deixa eu ver. Ah, ele não gostou desse... Ah, não, que eu coloquei errado aqui também. Pera aí, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui, pera aí. Só um instante. Ele não colocou da acentuação, não gostou da acentuação. Por algum motivo. E aí nós temos esse aqui. Esse plot desse gráfico. E aí queremos encontrar justamente os valores onde... Porque a letra B pede, verifique se a função se anula em algum ponto. Nós temos que ver em que pontos essa função se anula. Então perceba que, olhando graficamente... deixa eu dar um zoom nesse gráfico, né? O primeiro ponto que ela se anula é em x igual a 0. E o segundo ponto que ela se anula está entre 1 e 2. Então a função sim, ela se anula em algum ponto. Qual é a prova? O gráfico é a prova disso. E aí como é que nós podemos salvar esse gráfico para utilizar futuramente? Simplesmente a gente vai aqui, Save As. E aí depois eu escolho um diretório. Sempre lembrando de salvar no formato adequado. Caso alguém for usar o LaTeX, pode usar o .pdf, né? Fica legal. Ou algum outro formato com a qualidade, uma resolução melhor, não sei. Se estiver usando o Docs ou Word, salva em formato PNG. E é isso. Aí só clicar em salvar e você já vai ter o gráfico bonitinho. Então nós percebemos que a função ela se anula, né? E se anula em 2 pontos. E a letra C pede justamente para a gente determinar subintervalos disjuntos onde essa função se anula. Esses subintervalos são intervalos que não têm uma intersecção, né? Não tem termos em comum, onde ela está se anulando. E aí como é que a gente vai fazer isso? Percebendo justamente a mudança de sinal da função. E isso é tranquilo de ver porque aqui ó, no gráfico aqui o que a gente percebe? Ó? Perceba que essa mudança de sinal ela já indica justamente essa presença desses zeros da função. Quando x tem valores anteriores a 0, a função é negativa. Temos valores negativos para y. Depois de x maior do que 0, ela fica positiva. E aí, entre x, que está presente entre 1 e 2, ela tem outra mudança de sinal. Então, antes ela é positiva e depois fica negativa. Então, isso indica intervalos onde ela tem zeros contidos. E aí, como é que a gente pode observar? Vamos observar novamente essas variáveis que a gente atribuiu. Ó. Perceba que para a primeira solução, a solução trivial, na 11ª coluna, para y, eu tenho 0 e 0, que é a minha solução trivial. Então, eu posso adotar o intervalo menos 0,2 e o intervalo 0,2 para valores de x. E para a segunda mudança de sinal, que é uma solução não tão simples assim, tá entre 18ª coluna e 19ª coluna para esse plot que eu fiz com esse intervalo. E x é 1,4 e 1,6. Então a gente já tem subintervalos disjuntos para fazermos o nosso... para determinarmos o nosso... onde tem zeros dessa função. Né?